E aí, programador? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do One Code. Se você é dev back-end ou se você quer ser um dev back-end e tem dúvida de como montar o seu portfólio, esse vídeo é para você. Aqui eu vou te dar algumas dicas e algumas boas práticas de como você pode criar o seu portfólio de uma forma como que ele fique bastante atraente e que os recrutadores achem interessante ou outras pessoas da equipe também, que você crie um portfólio realmente interessante para as empresas. Então, primeiro a gente vai entender aqui o que é um portfólio. Depois eu vou dar algumas dicas de projeto, quais projetos seriam interessantes você ter nesse portfólio sendo dev back-end. Então, eu vou dar algumas dicas iniciantes, outras intermediárias, outras um pouco mais avançadas, para que você possa colocar ao longo de todo o seu aprendizado aí na sua carreira. Depois, eu vou falar sobre um outro tipo de portfólio, né? O portfólio intelectual. Então, vamos começar então para a gente entender o que é portfólio, vamos começar a entender o que é isso, né? Por que todo mundo fala que a gente deveria ter um portfólio, né? Então, vamos entender exatamente o que é isso. O portfólio ele é uma coleção de projetos, então é ali onde você vai armazenar todos os seus projetos, tudo que você fez até agora. Então, eu costumo dar fazer uma comparação, né? Por exemplo, quando você vai fazer uma tatuagem, você precisa olhar todos os desenhos que aquele tatuador já fez antes de fazer uma tatuagem em você mesmo. A mesma coisa acontece com as empresas quando vai contratar um profissional, ele precisa ver os trabalhos que esse profissional já fez. Então, ele precisa ver os projetos, tudo que aquela pessoa já desenvolveu. Então, ter um portfólio facilita muito nesse sentido, que você consegue mostrar o seu trabalho para as outras pessoas. Então, já que agora a gente já entendeu o que é um portfólio, né? O conceito, a ideia de um portfólio, então é ali onde você vai apresentar os seus projetos, é onde você vai colocar tudo o que você desenvolveu. Se você não tem experiência, você vai colocar aqueles projetos que você fez no curso, aqueles projetos que você colocou enquanto você estava estudando. Todos os projetos são válidos, então é muito importante você manter ali tudo que você já fez, para que as pessoas entendam tudo que você já trabalhou, todos os seus conhecimentos técnicos ali, né? Então, especificamente, o portfólio para dev back-end, por que existe tanto questionamento, né, por trás de um portfólio de dev back-end? Quando a gente vai olhar projetos de um dev front-end, por exemplo, a gente tem lá telas bonitas, a gente tem várias páginas interessantes, landing pages e várias coisas onde as pessoas conseguem ver ali o resultado do trabalho de uma forma mais simples, né? De uma forma mais rápida ali. Então, a pessoa desenvolveu uma landing page, eu tô vendo a landing page, eu tô vendo como ela fez ali, se a página é bonita ou não é bonita, se fez uma boa combinação de cores, enfim. Mas o dev back-end não tem tela para mostrar. Então, por isso que é tão difícil a gente entender, né, como seria um bom portfólio para um dev back-end, porque a gente trabalha mais na parte da estrutura da aplicação, na parte de armazenamento, na parte de segurança. Então, é difícil a gente mostrar para as pessoas aquilo que a gente sabe de uma forma atraente, de uma forma que seja realmente interessante. Então, alguns conceitos aí que a gente precisa trazer para o nosso portfólio. Já que a gente tem essa desvantagem, digamos assim, né, de a gente não ter essa parte visual, ele precisa ser muito bem documentado e muito bem estruturado. O que significa isso? Você precisa ali apresentar muito bem o seu projeto, escrever o que cada projeto faz, do que se trata, qual tecnologia foi utilizada. Eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo de uma documentação interessante, uma estruturação interessante para um projeto. Então, todos os seus projetos devem ser bem documentados e devem mostrar de uma forma bem clara para as pessoas o que ele faz, quais tecnologias foram utilizadas, quais funcionalidades aquele projeto tem. Então, trazer isso de uma forma bem documentada, bem estruturada e visual ali também, né, faz com que a pessoa entenda melhor do que aquele projeto se trata e que ela entenda ali a estrutura. É claro que o recrutador procurando um dev back-end, ele já está esperando isso, ele já está esperando que ele não vai ter telas para ver, que ele vai ver mais parte de estrutura, de segurança, enfim, outros projetos aqui, que eu vou dar umas dicas para vocês. E aí, aonde vai estar esse projeto, né? Onde eu vou hospedar esses projetos? A gente pode ter no GitHub, que é onde a maior parte dos programadores colocam ali,
Inclusive, quando você coloca um projeto no GitHub, você permite outras pessoas contribuírem com aquele projeto e te dar dicas e ver ali funcionalidades que poderiam melhorar ou incluir funcionalidades. Então, colocar no GitHub é muito interessante desse ponto de vista e ele permite que você faça essa documentação interessante que eu falei aqui em cima, né? Que ele mostre essa estruturação muito interessante do seu projeto, que ele não fique só ali com os arquivos do projeto, que não é tão interessante para as pessoas verem. Ou então você pode ter uma página própria. Muitos desenvolvedores criam uma página própria também. Então você vai lá, cria sua página, seu próprio back-end para poder armazenar os seus próprios projetos da forma como você acha interessante e não usar aquela interface do GitHub. Então você também pode fazer isso. Ah, mas eu sou dev back-end, eu não sei nada de front-end, como que eu vou fazer um projeto interessante, né, visualmente interessante para guardar os meus projetos? Você pode fazer utilizando templates prontos para front-end. Então existem muitos sites, existem muitas páginas aí que já oferecem templates prontos para front-end. Eles já trazem um front-end pronto para você. E aí você pode customizar se você for full stack e estiver querendo se especializar mais no back-end, mas você tem conhecimento do front-end, você pode ir fazendo algumas adaptações. Então, você pode ter a sua página própria, você não vai sair da sua especialidade, que é o back-end, e você vai poder utilizar esses templates prontos. Então, isso não tem problema nenhum você fazer isso. E até esperado, porque se a sua especialidade é back-end, ninguém espera que você desenvolva um bom front-end, né? Ninguém espera que você faça um front-end muito diferente, elaborado e interessante. É óbvio que a apresentação do projeto é muito importante, então você não vai fazer qualquer página de qualquer jeito. Então a página precisa estar bem feita, bem estruturada, mas utilizando esses templates você consegue isso, você consegue ter uma página bem apresentável e interessante para você fazer o seu próprio portfólio. Então aqui é uma outra questão que nós vamos começar a falar. Então são dos projetos. Então quais projetos eu deveria ter no meu portfólio então, né? Vamos dar algumas dicas aqui, tá? É claro que existem outros modelos, outros projetos, mas aqui são umas dicas muito interessantes para você que está começando ou para você que já está num nível um pouco mais adiantado aí, mais intermediário. Então a gente começa falando do gerador de senha. Então o que é um gerador de senha? Muitas aplicações, elas trabalham com login ali de usuário e aí eles geram senhas aleatórias para mandar para o usuário como login e senha dele. Então, por exemplo, você está numa plataforma lá de estudos, lá na plataforma de uma escola, por exemplo. Nessa plataforma da escola, eles vão criar um login e senha para todos os usuários entrarem. E depois esse usuário vai poder alterar essa senha. Então, esse gerador de senha, ele faz com que a gente consiga gerar toda a parte de entrada ali do usuário. Então, o usuário vai colocar o e-mail dele, ou colocar o CPF, não sei a forma como a pessoa quiser fazer esse login, e tem esse gerador de senha, que ele gera senhas aleatórias. Então, você pode colocar ali, eu quero uma senha. Então, isso já é pré-definido, né, nesse algoritmo aí, nesse projeto. Então, já vai estar pré-definido. Então, todas as senhas que eu gerar, ela vai ter, por exemplo, mais de 8 caracteres, senhas maiúsculas, minúsculas, número, caractere especial. Então, vai ser uma senha forte. Então, de uma forma, você está fazendo com que o usuário crie uma senha forte para ele. Então, quando ele alterar essa senha, ele vai precisar criar uma senha da mesma forma como ele recebeu ali. Então, pode ter uma regra no sistema para isso. Aqui nesse gerador de senha, você não precisa criar um front-end, você cria só validação por trás ali, esse gerador de senha. Então, você faz um teste para ele gerar senhas aleatórias com aqueles critérios que você colocou. Então, esse é um projeto muito interessante para quem está começando, por exemplo. Então, é um projeto que deveria ter no seu portfólio. E aí uma outra questão com senha também, então parece um pouco similar o projeto ali, mas é uma outra coisa. O que você vai fazer aqui com esse validador de senha, você vai verificar se o usuário está digitando a senha de acordo com o padrão desejado. Então, ali no back-end, você vai colocar uma regra. Você só aceita a senha do usuário se tiver aquele padrão pré-definido. Então, lá na sua empresa, você definiu que tem que ter mais de 10 caracteres.
tem que ter letras maiúsculas e minúsculas e caracteres especiais. Então, o que você vai fazer? O usuário vai digitar uma senha e você vai verificar se está de acordo com o padrão. Então, esses dois projetos que eu falei, eles podem inclusive trabalhar juntos, né? Então, você faz o gerador de senha, manda a senha aleatória para o usuário. Quando ele receber e ele for mudar a senha, você faz essa validação. Você mudou a senha, mas a senha precisa ter esse padrão. Então, são dois tipos de projeto que você pode ter no seu portfólio que vai enriquecer bastante, especialmente se você estiver começando. Um outro projeto interessante também é você ter API no seu portfólio. As APIs, elas são softwares de comunicação onde você vai comunicar back-end com front-end. Ele vai fazer essa comunicação de dados aí para que você receba informações de um banco de dados específico, por exemplo, para o front-end da aplicação. As APIs, elas podem ser desenvolvidas por você. Então, você pode desenvolver uma API, por exemplo, uma API com Node, uma API REST, vários tipos de API aí que você pode desenvolver usando Node, SQLite e outras tecnologias aí. Então, você desenvolve essa API, por exemplo, para armazenar dados de pedidos de um restaurante, por exemplo. Então, você armazenou aqueles dados e lá no front-end, quem for receber essa informação, ele vai consumir essa API, onde vai ter essa informação, onde ele vai se comunicar com o seu front-end. Ou então, se você não quiser desenvolver a API, ou se você quiser um outro desafio aí para incluir no seu portfólio, é fazer um projeto que consuma uma API externa. Então, por exemplo, eu tenho lá uma API dos Correios, onde eu trago todos os endereços aí do Brasil, de todas as cidades, enfim. Então, lá eu tenho a mesma coisa que você iria desenvolver. Então, lá eu tenho um banco de dados que tem todos os endereços, todos os CEPs do Brasil. E eu vou consumir isso, trazendo para o meu sistema, né? Então, você pode ter esses dois projetos. Eu falei um aqui, mas pode ser dois. Ou você desenvolve sua própria API, né? O que a gente mais utiliza hoje aqui é Node com algum framework, Fastify, por exemplo, ou Express, ou algum outro framework, e você pode consumir também uma API, né? Então, são dois projetos em um aqui, já que eu falei. Você pode também desenvolver uma estrutura de armazenamento. O que é uma estrutura de armazenamento? É criar um banco de dados. Um banco de dados muito bem desenvolvido, muito bem arquitetado. E é interessante você colocar ali também os diagramas, né? Diagrama de caso de uso, diagrama de classe, diagrama de atividade. O diagrama que tiver ali que demonstre o fluxo do sistema ou o fluxo do banco, né? Como que ele está arquitetado. Então, cria ali um diagrama que demonstre aquela estrutura que você fez. Né, o famoso MER, que a gente chama, né, modelo, entidade, relacionamento, que ele traz ali todas as tabelas que tem no banco, todos os atributos. Então, ter essa modelagem assim também é muito interessante, porque daí é uma forma visual que você tem para demonstrar aquela estrutura que tem no banco de dados. Né? Então, criar um banco de dados por criar, muitas vezes quem está vendo ali, vendo que você criou um diagrama, que você fez um MER, que você planejou, demonstra muito mais cuidado com o seu projeto do que você simplesmente jogar um banco de dados lá no seu portfólio, né? E esse banco de dados, ele pode ser um banco de dados relacional, que é o banco de dados SQL, que a gente chama aí, ou então um banco de dados não relacional. Aí você escolhe qual dos dois bancos de dados você já começou a aprender, qual dos dois bancos de dados você está trabalhando. Então, você pode escolher um dos dois. Ou então, assim, você começa com um, depois você acrescenta outro, e assim vai. Você não precisa ter todos esses projetos, né? Começa com um, depois vai acrescentando aí. Outro projeto muito interessante e que é muito valioso para o seu portfólio como dev back-end são sistemas de autenticação. Então, você pode fazer uma autenticação simples, que daí você vai verificar se o usuário pode logar no sistema, qual que é a permissão dele dentro do sistema, e enfim, você vai fazer essa autenticação. Ou então, você faz a autenticação com múltiplos fatores. Isso aqui já pode envolver um pouquinho mais de conhecimento avançado. Então, você pode começar com a autenticação simples, né? Projetos de autenticação que utilizem
verificação, por exemplo, esse múltiplos fatores é aquele que a gente faz a validação no e-mail, no celular, ou no e-mail e celular, ou em outros lugares ali, né? Eu posso usar o meu GitHub para autenticar junto com o meu celular. Então, existem várias formas de eu fazer essa autenticação de múltiplos fatores. Então, dependendo das tecnologias que você está utilizando, então é importante ressaltar aqui, inclusive, que esses tipos de projeto independem da tecnologia que você está usando. Então, se você está usando JavaScript, se você está usando PHP, se você está utilizando Java, então são tecnologias diferentes. Então, o que você vai usar para construir isso aqui vai depender da stack que você escolheu. Por isso que eu não quis aqui impor nenhuma tecnologia. Por exemplo, faça uma API com tal tecnologia. Não, porque aí eu dei uma dica ali do Node, né? Mas se você estiver usando uma outra tecnologia, se você estiver usando uma outra stack, você pode fazer um projeto parecido, mas usando uma outra tecnologia, tá? Então, essas dicas de projeto aqui são para você utilizar com qualquer stack que você estiver trabalhando. Depois que a gente já falou da autenticação, a gente vai falar dos chatbots, que estão tão famosos aí, todas as empresas estão utilizando, todo mundo requisitando chatbots. O que seriam isso, né? São aqueles bots, são aqueles robôs que fazem atendimentos, né? Por exemplo, atendimento no Telegram, atendimento no WhatsApp, atendimento no Discord. Você manda uma mensagem, ele devolve com uma mensagem automática. E aí você vai conversando com ele ali, com um robô, dependendo das alternativas que você vai dando, ele vai te respondendo algumas coisas específicas. Então, esses chatbots, eles são desenvolvidos ali no back-end e tem um front-end depois, né? Depois alguém vai desenvolver um front-end para poder mostrar isso para o usuário. Mas a construção do chatbot pode ser um projeto somente back-end ali, onde você faz essa validação, você consegue enviar mensagem, receber mensagens por ali sem ter um front-end necessariamente. E aí você escolhe, você quer trabalhar com Telegram, quer trabalhar com WhatsApp, Discord, e você escolhe uma das plataformas ali. Outra coisa é você fazer implementação de algoritmos e métodos de otimização. Otimização pode ser de banco de dados, por exemplo. Então, eu tenho lá um banco de dados que quando eu faço uma consulta, ele demora demais. Ele demora mais do que o esperado. Então, quais são as técnicas, quais são os métodos que eu posso otimizar essa consulta no meu banco? Então, por exemplo, eu estou fazendo uma consulta que busca mais registros do que necessário. Talvez eu implementando uma consulta diferente ou implementando uma forma diferente de acessar isso, eu consiga fazer com que ele seja mais rápido, ele seja mais eficiente, né? Então, a gente pode trabalhar com isso, implementando, por exemplo, né, algoritmos de otimização, poderia trabalhar com árvores, com filas, com pilhas, e dependendo, né? Porque às vezes tem um sistema antigo ou um sistema que não utiliza esse tipo de algoritmo aí e de método, que acaba sendo um pouco mais lento, acaba passando por várias etapas desnecessárias. Então, isso aqui seria mais no caso de ou você desenvolve um sistema já com esses métodos de otimização, ressaltando que você implementando isso vai melhorar a performance do sistema, ou você pega um sistema que já existe e refatora ele implementando isso daqui, tá? Então, existem essas duas possibilidades que você pode fazer. Ou você pega um sistema antigo que você mesmo fez, né? Você pega lá porque sempre a gente olha um projeto antigo e sempre tem alguma coisa para melhorar. Então, você pode refatorar um projeto antigo seu, pega lá e vê o que você pode melhorar ali para aumentar a performance e otimizar o acesso àquela aplicação, por exemplo. Outra coisa são projetos de testes. Então, assim, a gente sempre está testando a nossa aplicação antes de colocar em produção. A gente sempre precisa implementar teste do back-end. Existem testes específicos de back-end, testes específicos de front-end. E você ter um projeto que tem testes ali, que utiliza testes, inclusive, você pode usar qualquer um desses projetos anteriores, ó, e só implementar o teste, e aí é outro projeto. Entendeu? Então, assim, um projeto, por exemplo, ó, vamos dar um exemplo aqui. Um projeto é da autenticação que você fez lá e tal,
E aí você cria um outro projeto com esse mesmo da autenticação, só que implementando testes nele. Isso é muito válido, né? Isso mostra que você tem essa visão da aplicação. Então você pode implementar num projeto que já existe, ou você pode desenvolver um projeto já pensando nos testes, né? Então, ter testes no seu portfólio é muito valioso também, porque todas as empresas fazem testes, né? Eles precisam desse conhecimento em teste, então você vai estar avançando muito aí no conhecimento e vai chamar bastante a atenção dos recrutadores e de quem estiver olhando o seu perfil. Outra coisa aqui é a implementação de arquiteturas. O que seria isso? Trabalhar com arquiteturas, né, de projetos de MVC, que é aquele Model View Controller, que a gente já conhece. Tem outros, né, que são só exemplos, tá? Você não precisa colocar exatamente esses, mas pensa em outras arquiteturas. Pode ser microserviços, pode subir um container ou outros tipos de arquitetura. Tem o MVVM, que é o Model View Model. Então, depois pesquisem isso aqui, vale a pena, porque não dá pra gente entrar aqui no mérito da diferença de cada uma dessas arquiteturas. Model View Presenter, então são vários tipos de arquitetura que você tem como exemplo aqui para você pesquisar e implementar no seu portfólio. E também, outra coisa muito valiosa é você implementar os princípios do Clean Architecture, que é arquitetura limpa. Então, muito valioso isso daqui também, como o Clean Code, por exemplo, né, que a gente implementa ali, e é muito valioso, assim, chama bastante atenção dos recrutadores. Então, esses foram alguns exemplos de projetos. Vocês podem implementar outros projetos também, baseado nesse. Espero que eu tenha te dado alguma luz aí de outros projetos que você possa desenvolver. E aí tem uma outra questão aqui também, que eu coloquei como portfólio intelectual. Então, todo desenvolvedor é interessante ter um portfólio intelectual. Mas para quem é dev back-end, isso vale muito mais. Por quê? Porque, como eu falei lá no começo, a gente não tem tela para mostrar, a gente não tem front-end para mostrar. As pessoas não conseguem ver o resultado do nosso trabalho de uma forma tão rápida e tão clara assim. Então, a gente tem o nosso portfólio intelectual. O que seria isso? É produção de conteúdo, é você dizer para as pessoas ali, escrever sobre situações que você já enfrentou no dia a dia. Por exemplo, eu tentei instalar uma coisa, tentei instalar o MongoDB, por exemplo, tive muita dificuldade, mas eu consegui resolver. Agora eu vou explicar para as pessoas como eu fiz para ajudar todo mundo ali da comunidade. Isso é muito importante. Solução para dificuldades que encontrou. Então, eu fui criar um banco de dados, fui desenvolver um projeto de uma API, por exemplo, e tive muitas dificuldades nessas partes aqui, mas eu queria te explicar como você poderia resolver, o que me ajudou a resolver essas dificuldades que eu tive. Então, é muito interessante escrever sobre isso também. Aí, aonde que você pode escrever? No LinkedIn, né, que todo mundo utiliza o LinkedIn para isso. Por quê? Porque os recrutadores estão lá, porque tem muitas pessoas da comunidade lá no LinkedIn, porque ele é uma plataforma profissional. Então, colocar textos, colocar essa criação de conteúdo lá no LinkedIn também é muito legal, vai ajudar muito no seu portfólio. Esse é um tipo de portfólio também, tá? Existem outras plataformas, o dev.to, o GitHub. Lá no GitHub, você pode fazer um repositório só de textos. Então, você coloca lá todos os seus artigos e tudo que você quer contribuir ali com a comunidade. Então, pode fazer um repositório só de texto também. Ou então, naquela página própria. Lembra que eu falei do seu portfólio, que é uma página própria que você criou? Além dos seus projetos técnicos, você também pode colocar os seus textos aqui, né, para poder ajudar as pessoas da comunidade, para poder explicar para elas como que você fez alguma coisa. Então, tudo isso é muito importante você ter no seu portfólio também. Além da produção de conteúdo, se você achar que não quer fazer isso, que você não acha legal, que você acha que não é interessante para você, você pode colaborar com a comunidade. Então, você pode ver pessoas ali que têm projetos interessantes ali de back-end, que você pode contribuir, que você tem uma ideia para corrigir alguma coisa, ou você tem uma ideia para acrescentar alguma funcionalidade. Então, contribuir com a comunidade também te ajuda muito e acrescenta muito no seu portfólio. Tudo isso está valendo no seu portfólio,
tá? Não é só projeto técnico desenvolvido por você. Nós também temos esse tipo de portfólio intelectual e a apresentação conta muito. Então, eu vou te mostrar aqui agora, eu vou abrir a nossa página aqui do GitHub. Então, nesse projeto aqui, ó, eu tô no GitHub do Ambit Code. Aí eu queria te mostrar, a gente tem um projeto de uma API aqui, por exemplo. Então, eu vou te mostrar como que você pode documentar isso muito bem lá, como no começo eu falei, muito bem documentado, muito bem estruturado, como é isso, né? Aqui, você ter os seus commits também muito bem estruturados ali, mensagens de commits descritivas, né, dizendo o que cada commit está fazendo. Aqui, então, eu tenho, ó, o nome da empresa aqui em cima, né, pode ter uma capa ou não precisa ter capa, é você que decide. Se você tiver um logo, se você tiver uma imagem que represente o projeto, você pode pôr aqui. Aqui, o título do projeto, né, a descrição, todas as funcionalidades que essa API tem. Então, vejam que isso aqui é uma API. Ele não tem apresentação visual, não tem front-end. Mas quando a pessoa entra aqui no meu repositório, ele consegue ver essa apresentação visual aqui, bem estruturada do meu projeto. Ele consegue saber o que tem ali dentro. Antes de baixar o projeto e olhar lá dentro, a pessoa já sabe o que tem, o que ela vai encontrar. Então, o que tem ali? Tem as funcionalidades da minha API. Quais tecnologias eu utilizei para desenvolver essa API? Então, tá tudo aqui, né? O Node, TypeScript, Sequelize, Express e Postgre. Coloquei tudo aqui. Inicialização. Como que a pessoa pode inicializar o projeto? Em que ambiente foi desenvolvido? O que ele precisa instalar? Então, tudo detalhe aqui, ó. Como que ela vai utilizar o seu projeto, né? Implementações futuras, ou seja, nós já estamos pensando em implementar isso daqui. Se você olhar e falar assim, ó, tá faltando tal coisa, e essa coisa já estiver aqui, então você já sabe que está nos planos da equipe desenvolver essa funcionalidade que você pensou. Colaboradores do projeto, né, quem contribui com o projeto, o status dele, que ele está em desenvolvimento, e as referências. O que são essas referências? Pode ser uma página da empresa, pode ser tudo que remeta ao projeto. Tudo que é interessante ali para que eu consiga acrescentar no projeto. Então, veja que é uma descrição muito detalhada, muito interessante aqui, que quando a pessoa olha, torna o meu projeto back-end, que não tem nenhuma telinha para mostrar, mas eu consigo mostrar essa capa, assim, nessa descrição do meu projeto. Por isso que a maioria dos programadores gostam muito de utilizar o GitHub, porque tem essa facilidade. Se você tiver um repositório próprio, por exemplo, você precisa ter uma apresentação interessante do seu projeto, né? Você precisa ter essas informações aqui, talvez em um arquivo, talvez em uma imagem, né, onde você consiga colocar as informações ali, mas aí você decide a forma melhor de apresentar. Então, veja só que interessante aqui. Então, vamos ver um outro projeto aqui que a gente tem, ó, do nosso, aqui do Ambit Code, ou Ambit Live, que foi um projeto mobile, né, da semana mobile que a gente fez aqui. Olha só que interessante. Aqui eu tenho todas as informações, eu tenho um print do projeto. Aqui já tem o front-end, né? Aqui já tem uma telinha para mostrar. Mas do mesmo jeito, ó, tá vendo? É uma mesma estrutura, então tem uma padronização dos seus projetos. A mesma estrutura que você puser em um, você põe em todos, que é para ser padronizado, para ter a sua cara, a sua marca, né? Aqui, como que instala cada uma das dependências, olha só. Então, bem detalhado aqui, tá vendo? Então, isso que é importante, quando você tem ali um portfólio de dev back-end, você ter cuidado no que você está fazendo, você ter atenção ali, a pessoa vê que você está se preocupando em ter todas as informações possíveis, tudo bem interessante ali no seu portfólio. E você já viu bastante dicas aqui de como você montar esse portfólio, quais projetos você deve ter. Se você ficar com alguma dúvida, comenta aqui que a gente vai te ajudar. Se você for nosso aluno lá na nossa comunidade, você pode tirar suas dúvidas, você pode perguntar mais sobre o portfólio Dev Backend. Não se esqueça que a gente também tem um roadmap de Dev Backend. Se você quiser aprender quais tecnologias você deve seguir ali, quais tecnologias você deve aprender. A gente está falando especificamente de JavaScript, né?
Mas se você quiser aprender um pouco mais, a gente tem lá o Roadmap Back-end para você se guiar aí na sua carreira, se você estiver agora no início. Só lembrando que toda semana nós temos vídeo novo aqui no canal. Se você ainda não segue a gente, não perca tempo. Se inscreva aqui no nosso canal e não perca nada do que a gente vai publicar nas próximas semanas.